Vou falar aqui de novo sobre a famosa escala 6 por 1 que está aí, digamos assim, de maneira efervescente, não só nas redes sociais, como De graça, né, Bruno? O cara chega de graça, já me alastrando de graça, mano. Do nada, o cara dá boa noite e não fala nada. na sociedade como um todo, né? Eu vou deixar um tempinho Sobre esse guardado fim da aqui. Esse jornada guarda-paleta não tem de nem 6 ideia. por 1, ou seja, trabalhe 6 dias e descanse um. De antemão, já vou dizer, eu vou dar explicações econômicas, né? Mas, no meu ponto de vista, isso não é um problema econômico, tá? Mas, sob o ponto de vista das finanças, eu vou tentar passar aqui, porque tem pessoas que comentaram no meu vídeo. Primeiro, eu já tinha feito um podcast falando sobre isso, e aí eu lancei um vídeo de quarta-feira falando de novo sobre isso, fazendo Boa um noite, resumo, mochileiro. que muitos aqui ficam cobrando dados, informações, né? Você, digamos, foi muito raso. A explicação que eu dei só é rasa, porque quem disse que a explicação é rasa não entendeu a profundidade do que eu falei. Então eu vou dar algumas informações aqui econômicas, mas já digo de antemão que isso não é uma discussão econômica, tá? Mais discussões econômicas à parte, o que eu falei no vídeo de quarta-feira isso vai acontecer porque tem que acontecer, tá? E dei durante a história que sempre que você vai reduzir jornada de trabalho ou vai dar mais direito trabalhista, existe o discurso do terror econômico. Isso vai quebrar a economia. Veio até agora o presidente do Banco Central falar, digamos assim, eles alimentam esse conflito entre trabalhador e empresário e depois eles reclamam que os trabalhadores que estão gerando esse conflito. O presidente do Banco Central falou, você tem que parar com essa cultura anti-empresário. Não tem cultura anti-empresário. Na verdade, existe uma cultura anti-trabalhador. E explico por quê. Sob o ponto de vista não só econômico, mas sob o ponto de vista das finanças, aqueles que gostam, né, de achar que a discussão precisa se aprofundar mais. Então, vou falar um pouquinho, mas já adianto que isso, para mim, não é um problema, não é uma discussão econômica. O que vai acontecer? O setor de bens e serviços é o que realmente, Uso 6 digamos, por 1. trabalha na escala de 6 por 1, né? Inclusive, o líder desse movimento, se não me engano, ele trabalhava no setor de farmácias e ele, um belo dia, parece que fez um desabafo ali que ele não tinha vida e fundou esse movimento Vida Além do Trabalho, né? Por quê? Você trabalha 6 dias, no 7º dia você quer fazer o quê? Descansar. Boa noite. Por que não flexibilizar o salário fazendo contratos por hora e fixa um valor mínimo de salário por hora? Vivem dependendo? Porque o patrão não quer, assim, já pode fazer isso, né? Já pode fazer isso. Não tem nada que impeça de fazer isso, né? A consolidação das leis do trabalho não impede de fazer isso. De fazer um contrato por hora, de fazer um contrato que seja regido por hora. Muito semelhante como é do professor, né? O professor ganha por hora aula e o valor é negociado em cima dessa hora aula, né? Com todos os direitos e tal. Já é assim, entendeu? Agora, pergunta para um dono da farmácia se ele quer fazer, pergunta para um dono do mercado fazer, pergunta para um dono lá de um restaurante esse tipo de contrato com um funcionário. Ele não quer. E o funcionário, a partir de fazer uma entrevista, cai live, oh meu Deus. Caiu a live? Voltei. E o empresário, e o cara tá lá fazendo uma entrevista de emprego, coisa do tipo, né? Ele tá lá fazendo entrevista de emprego. Ele não existe esse mundo do cara negociar com o patrão dele. Ah, não, quero ser contratado por horas, tal. Não é isso. Todo mundo já foi em entrevista de emprego aqui, todo mundo sabe. Você chega pra entrevista de emprego, as pessoas se entrevistam e tal, e depois apresenta qual que é o sistema da empresa, você fala se você aceita ou não quer. Então não tem essa conversa de, vamos fazer um regime por hora, não tem essa negociação. Essa negociação não se dá pelo meio de entrevista, né? Então é isso. Por que não faz? A resposta é porque os contratantes não querem fazer esse tipo de contrato. Não querem. Se eles quisessem, eles fariam. E muitas vezes você não consegue descansar, porque você tem um monte de outra obrigação. Você tem que dar atenção para sua família, você tem que, sei lá, você tem que estudar, você tem que resolver os problemas, você tem que tirar esse dia para ir no médico, ou seja, tudo que sobra você tem que fazer nesse dia. E realmente é uma coisa desumana, você não tem vida, né? Então ele fez esse desabafo e acabou, digamos aí, iniciando esse movimento da vida além do trabalho. Então o setor de bens e serviços que está, digamos, falando que vai ser impactado. Quando a gente fala vai ser impactado, o setor de bens e serviços de pequenas empresas. As grandes redes, elas que se virem para absorver o impacto, né, do que seria você reduzir essa jornada de trabalho. Mas, digamos, pensando nas pequenas empresas,
digamos, do setor de bens e serviços, pegar o exemplo de farmácia, tem as pequenas farmácias. As grandes redes de farmácia têm poder econômico suficiente para absorver isso digamos assim, dividir um pouquinho o que a gente chama o conflito distributivo. Quando eu falo que é o conflito distributivo sob o ponto de vista das empresas, Lucro né? versus salário. Existe o conflito distributivo da economia como um todo, quando a gente está falando do orçamento público. Eu estou falando das empresas. O conflito distributivo, quando você pega uma DRE, para quem não sabe, uma DRE é demonstração de resultados do exercício, e você monta, né, essa demonstração de resultados do exercício, que é uma demonstração financeira de uma empresa. Você tem desde receita bruta, menos imposto sobre vendas, né, receita líquida, que é da empresa, aí vem custo de serviço prestado para empresas de prestação de serviço, custo da mercadoria vendida para uma empresa do comércio, custo do produto vendido para uma empresa, uma fábrica, uma indústria. Tá? E aí você tem a primeira linha de lucro, lucro bruto. Você divide o lucro bruto pela receita líquida, você tem a margem bruta. Então, abaixo do lucro bruto, que é a primeira linha de lucro, vem as despesas operacionais. E aí, nas despesas operacionais, que o próprio nome diz, é as despesas que você tem para operar a sua empresa. E aí você tem despesas de pessoal, que é salários, né, folha de pagamento. E aí você tem despesas administrativas, que aí são todas as despesas, água, luz, aluguel, telefone, despesas de logística, tem essas linhas todas abertas numa DRE, tá? E aí você tem o que a gente chama da segunda linha de lucro, que é o lucro operacional. Depois vem imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, se for uma empresa de lucro real, né? Se for uma empresa de lucro presumido, como o próprio nome diz, já se presume o lucro e já é descontado uma alíquota única ali da receita, mas se você é lucro real, você, em cima do lucro operacional, você desconta imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, aí você tem o lucro já depois dos impostos, aí vem despesas financeiras, né, que vem logo abaixo, despesas ou receitas financeiras, e você tem ali a última linha, que é o lucro líquido. Então, quando eu olho sobre esse ponto de vista das finanças, eu estou falando de fluxo. Qual que é o fluxo do acionista? O lucro líquido. Aqui eu não estou nem falando sob o ponto de vista de caixa, né? Que aí tem a diferença de caixa e competência. Quando eu estou olhando isso aqui é competência. Mas o lucro líquido, vamos dizer que é o fluxo do acionista. E o fluxo que eu chamo, quando eu estou olhando só sob o ponto de vista de valuation, né? Eu falo o fluxo do capital terceiros ali a despesa financeira, que é o pagamento de juros para os seus credores, mas tem o fluxo de renda do trabalhador que está saindo ali de despesas pessoais. Então, quando eu falo que existe um conflito distributivo, quando eu olho para isso, porque é óbvio, o acionista quer que sobra mais para ele. Lucro, quer que sobra mais para ele, porque vai ter um fluxo maior para ele. O que ele precisa fazer para ter um fluxo maior para ele? Reduzir o fluxo dos outros. Então, se ele tem muita dívida, uma parte desse fluxo está indo para o credor. Então, ele tenta não ter tanta dívida. Para entrar na parte mais técnica, que eu ensino aqui sobre custo médio ponderado de capital, existe uma lógica de capital terceiros você se alavancar para melhorar o seu fluxo, porque como pagamento de juros, o capital terceiros é mais barato, acaba sobrando um pouco mais para o acionista. Mas não vamos entrar nessa parte mais técnica, né? Então, eu tenho um fluxo para o acionista, que é o lucro. Para sobrar um fluxo maior para mim, eu tenho que reduzir o fluxo dos outros. Então, eu tenho que reduzir o fluxo do capital terceiros e reduzir o fluxo dos salários, da renda do trabalhador. Então, obviamente, né, eu tenho o interesse de pagar menos para o meu trabalhador para sobrar mais para mim. Isso, sob o ponto de vista teórico, que é o que a gente chama de conflito distributivo. Obviamente, o acionista quer que sobra sempre mais para ele. Tá ok? Então, ele sempre vai ser contra, que é o que está falando aí. Não, se eu reduzir a jornada de trabalho, eu vou, para ter agora o mesmo número de trabalhadores, eu vou precisar contratar mais gente. Então, vai aumentar aquela minha linha ali de despesa pessoal, vai aumentar o fluxo da renda do trabalhador em forma de salário e vai sobrar menos para mim. Então eu não quero, obviamente, ele não quer. Quando você olha para a sociedade como um todo, e eu falei em alguns vídeos aqui, o poder de negociação do trabalhador é ele negociar de forma organizada. O que é uma negociação de salário, né? Quando vem via organizada, via sindicato. Olha, a gente precisa dividir melhor essa distribuição aí, então você precisa me pagar um pouco mais. Salve, João. E vai sobrar um pouco menos para você. E o empresário fala assim, não, mas aí não, eu não quero abrir mão do que vai sobrar para mim. Não, então eu vou fazer greve, né? Então, se eu fizer greve, não vai sobrar, a empresa vai fechar, você vai ganhar menos também. Então, é uma negociação. Por isso que eu falo, o poder de negociação do trabalhador é ele negociar de forma organizada. Como foi minada na reforma trabalhista essa capacidade de organização dos trabalhadores, esse equilíbrio de forças nesses conflitos distributivos pendeu, obviamente, a favor dos empresários. Então, o trabalhador hoje tem um poder de negociação menor. Tá? Quem tenta suprir
esse poder de negociação dos trabalhadores é o Estado, porque o Estado ele está lá para tentar equalizar e tentar tornar a sociedade mais justa. E ele usa o poder dele, obviamente, sempre a favor de quem é mais fraco nas negociações. Então, o Estado, quando você fala em salário mínimo, você está falando isso, eu estou estabelecendo um mínimo de salário que tem que ser pago por lei. Por quê? Porque se eu tirar o mínimo, aí muita gente vem e critica aqui, não tem a menor ideia de como isso funciona, fala assim, não, se fosse isso, era só determinar o salário mínimo mais alto que estaria tudo resolvido. Não. Quando está falando de mínimo, é exatamente para que esse salário ele não baixe. Porque se você não tivesse uma lei que determinasse salário mínimo, a própria concorrência entre as empresas, eu, empresário, para vender o meu produto mais barato, preciso baixar o preço. E aí, para concorrer com o cara da esquina. Aí, para baixar o preço, concorrer com o cara da esquina, o que eu vou fazer? Vou tentar reduzir essas linhas das minhas despesas operacionais. Então, não tenho mais margem para pressionar ninguém. Vou pressionar quem? O trabalhador. Aí eu vou pagar menos para ele, porque se eu pagar menos para ele, eu posso baixar o preço do produto, concorrer com o cara da esquina e vou fazer isso. Aí o cara da esquina vai pensar a mesma coisa e vai fazer isso. Então, no limite, a pressão vai recair sobre os trabalhadores e o salário vai cair. Então, quando o Estado estabelece um salário mínimo, é justamente para que isso não aconteça, para que aquilo seja um mínimo. Tá? Quando você olha para as categorias de que tem piso salarial, é a mesma lógica. Então, sei lá, piso salarial da enfermagem serve para isso, porque senão os hospitais começam, ainda mais agora com o poder de mercado, né? Que essas empresas vêm, e eu conheço bem isso, que eu trabalho com fusões e aquisições, né? Que você vai ganhando poder de negociação, você vai ganhando escala, você vai fazendo essas grandes redes aí, falando das farmácias também, essas grandes, você tem um poder de negociação muito grande, inclusive com os seus funcionários. O que você faz? Se não tivesse um mínimo, voltando aí para os hospitais, um mínimo ali, o piso da enfermagem, que a concorrência ia levar o quê? A você reduzir mais o salário dos enfermeiros, para quem trabalha nessa área. Né? Então, existem os pisos nas categorias, é justamente para proteger quem tem um poder de negociação menor na sociedade, que são os trabalhadores. Então, os enfermeiros lá têm um piso. Se não tivesse, a própria concorrente, os grandes redes de hospitais, ia jogar cada vez esse salário mais para baixo. Tá? E quando elas estão se comprando agora, né, se fundindo e tal, aí essa pressão ainda aumenta, mas que praticamente se torna um monopólio ou um cartel, né? Elas não precisam nem concorrer para baixar o salário, elas podem combinar se tem poucos players, né? Então, essa é a lógica. O que a gente chama de conflito distributivo é isso. Se o trabalhador não tem mais um poder de organização para sentar na mesa de negociação e negociar esse conflito distributivo, o que acontece? O Estado tem que entrar. O Estado tem que entrar e regular isso aí. Para quê? Para que quem tem um poder de negociação menor não seja prejudicado. É para isso que serve. Então, dito isso do conflito distributivo, eu vou falar agora sobre o ponto de vista das finanças. Eu sempre fiz muita análise de viabilidade econômica para empresas. Profissionalmente, dando assessoria e consultoria, e também como professor de finanças, dando aula sobre isso. Né? Então, quando você faz análise de viabilidade econômica, você faz exatamente isso que eu estou te falando. Olha, eu tenho um projeto aqui de abrir uma empresa. Vou abrir uma empresa e nessa empresa, e aí eu vou fazer todas essas projeções, né? Quantos, sei lá, vou abrir uma padaria, quantos pãezinhos eu venderia? Tanto. Vou calcular toda a minha receita, projetar, né? Quantos frios eu vou vender, quantos cigarros eu vou vender, quantos refrigerantes eu vou vender, tudo produto. Aí eu falo, ó, vou ter a receita X. Aí vou calcular os impostos, minha receita líquida vai ser tanto. Eu vou preencher toda essa minha DRE na minha análise de viabilidade econômica com os números que eu estou projetando. E aí, obviamente, quando chegar lá na parte de salários, eu vou pôr, bom, quanto eu vou gastar de funcionário? Vou precisar de X funcionário aqui. Então, minha linha de despesa pessoal vai ser essa. Minha linha de despesa com logística vai ser essa. Minha linha de despesa administrativa vai ser essa. Né? Aluguel, luz, telefone, água. E aí vai sobrar esse lucro operacional. Vou pagar isso aqui de imposto, vou fazer isso aqui tudo projetado. E aí vou chegar lá, na última linha, e vou projetar, trazer valor presente pelo que eu investi. Né? Quando eu estou falando análise de viabilidade econômica, quanto que eu vou investir para abrir essa padaria, vai ser X. Quando eu trouxer tudo valor presente, o VPL vai ter que ser maior que zero para ser viável, dado um custo de capital que eu coloquei ali. Então o projeto é viável, legal. Por quê? Porque eu projetei tudo isso. Então, o que as empresas vão ter que fazer agora é exatamente mexer nessa linha da despesa pessoal para saber se o negócio é viável. Então, vai falar, bom, agora numa escala que não pode mais ser 6x1, vai ter que ser, sei lá, 5x2. Então, minha linha de despesa pessoal aqui vai aumentar um pouquinho essa linha aqui, vou fazer a conta de novo, meu negócio é viável ou não. Estou falando isso de uma empresa que está abrindo. Né?
Então é essa a lógica das finanças que a gente faz. Ah, mas e as empresas que já estão abertas? Né? Ah, e eu não sou uma grande rede de farmácia, que é a grande discussão que eu falei no vídeo anterior, é exatamente essa, né? São os pequenos, né? Então eu tenho uma farmácia aqui na minha cidade. E aí, se mudar a escala 6x1, eu vou ter que agora adotar uma escala 5x2, eu vou ter que fazer essa continha e falar, bom, vai ficar viável porque ou eu vou ter que fechar um dia da semana, ou eu vou ter que contratar mais um funcionário. Aí o cara do pequeno restaurante vai fazer a mesma conta, e essa é a grande discussão. Que eu estou dizendo, numa fase de transição, isso no médio e longo prazo, a economia se ajusta. A história Se já ajusta provou mesmo. isso. A economia vai se ajustar. Sim, isso é verdade. Vai se ajustar. Quem tiver que quebrar, vai quebrar. Quem tiver que tomar o mercado outro, vai tomar. Vai se ajustar. Mas, nessa fase de transição, o que o Estado pode fazer é ajudar o pequeno, né? O pequeno comerciante, a pequena farmácia, o pequeno restaurante, não é isso? É isso que o Estado tem que fazer. Tem que dar ajuda. Estou pressupondo aqui, tá? O Estado tem que achar uma forma de dar esse suporte para as pequenas empresas. O que acontece nessas horas? As grandes empresas, lembre-se que eu falei, poder econômico pressupõe poder político, tá? Concentração de poder econômico pressupõe concentração de poder político. Nessa negociação, vocês vão ficar de olho no Congresso, o que vai acontecer? As grandes empresas vão pressionar via seus representantes no Congresso Nacional para que, se for dado algum benefício, vá para eles. Então é isso que a sociedade tem que ficar, e por isso a mobilização é importante, tem que ficar esperta, porque quem tem poder político vai querer morder a parte do que o Estado, digamos que esse projeto vai em frente, vá conceder de regulação e suporte nessa fase de transição, nessa redução da escala de trabalho. Vídeo bom, hein? Vídeo bom pra caramba, hein? Melhor vídeo sobre isso até agora, viu? Vocês não acham? Melhor vídeo até agora, velho. Mas o Estado está lá para proteger os pequenos, aqueles que têm um poder de negociação menor. No caso aqui, caso vá em frente esse projeto, são as pequenas, eu não estou nem falando dos trabalhadores, tá? Estou falando dos trabalhadores vão ser beneficiados, tem que ser. Mas as pequenas empresas que podem ser prejudicadas, o Estado está lá para proteger eles, não está lá para proteger a empresa grande. Empresa grande tem como mudar a escala, tem como readequar, porque é diferente você ter 1000 farmácias e você ter uma. Quem tem 1000 farmácias, realoca, fecha esse monte de farmácia que tem aí, né? Para que tem, na mesma quadra, tem 2 farmácias da mesma rede? Desculpa, realoca, né? Os seus funcionários. Drogaria São Paulo aqui tem, Drogaria São Paulo. Tem uns lugares que não tem a porra da farmácia e você tem que atravessar a cidade inteira pra ir lá na rua onde tem 2 Drogarias São Paulo. Fala, caraca, mano, por que você não pega a Drogaria São Paulo daqui e leva pra lá onde não tem? Fica aqui montando Drogaria São Paulo do lado da outra. Contrata mais, vocês têm escala para isso. Sob o ponto de vista das fusões e aquisições, os pequenos, e aí, quando eu estou te dizendo de análise de viabilidade econômica, quando você está olhando para fazendo essa análise, médias e grandes empresas, gente, tem que aprender, elas são, por obrigação, elas têm que ser criativas para melhorar a renda do trabalhador, mudando essa escala, mexendo em outras linhas da DRE. Como eu disse, trabalhei com fusões e aquisições há muito tempo, dou consultoria, pelo menos até pouco tempo eu dava, né? Do jeito que eu estou indo aqui, ninguém mais quer a minha consultoria. Mas dou consultoria para empresas, inclusive média e grandes, de como melhorar essa relação das finanças corporativas, tá? Eu garanto para você que pequena e média empresa tem muita oportunidade e deveria olhar, porque é muito cômodo hoje, do jeito que está, na escala 6x1, a empresa, o trabalhador não tem poder de negociação, ele tem que trabalhar lá 6x1, então ela não tem criatividade nenhuma para resolver o problema do trabalhador, e nem nas outras linhas. Por quê? Porque está confortável. Então, quando você sai da zona de conforto, as empresas médias e grandes, que eu digo para vocês que tem muita oportunidade de mexer em outras linhas. Agora, por que mexer só na linha do trabalhador? Por que manter só aquela linha num nível de conforto, já que ele tem que trabalhar 6x1? Então, o que eu estou dizendo é que existe muita oportunidade. Agora, algumas coisas vêm por obrigação. Você vai ser obrigado a ser criativo no seu negócio, dado agora uma nova escala de trabalho. Por que é confortável? Quando você está numa zona de conforto, você não precisa mexer. Agora você vai precisar mexer. Por quê? Porque a escala de trabalho vai passar a ser 5x2. Aí você pega uma fase de transição, o Estado ajudando de alguma forma, isso pode ser desenhado de várias formas
ajudando pequenas e médias empresas, ou se readequando, a economia vai se readequar. Meu restaurante abre de terça a domingo. Sei lá, faz a continha nas suas análises. E se eu abrir só agora de quarta a domingo? Ou se eu abrir de terça a sábado? Vou perder cliente? Não vou? Na economia como um todo, isso vai se ajustar. Tá? Alguns vão ficar pelo caminho, mas na economia toda isso vai se ajustar. Então, dito isso, com tantos detalhes aqui, poderia ficar mais 2 horas dando um monte de detalhes aqui, como eu acho que pode ser feito, mas não é a intenção. Então, aqueles que acham que a discussão é muito rasa, não. A discussão rasa, que vai se tornar profunda, é o que eu vou falar agora. Isso não é um problema econômico, isso não é uma discussão econômica, isso é uma discussão filosófica. O trabalhador tem que ter tempo para ele mesmo, para a sua família, para os seus filhos, para os seus estudos, para a sua saúde. Tá? A escala 6x1, do jeito que ela é desumana, ela impõe sofrimento físico para as pessoas e, principalmente, ela impõe sofrimentos psíquicos para as pessoas. Leia um livro do Christian Dunker que chama O Neoliberalismo como a Gestão do Sofrimento Psíquico. Uma pessoa que trabalha 6x1 tem muitos problemas físicos e mentais, de saúde mental. E isso tem aumentado muito. Então, a obrigação do Estado é proteger essas pessoas e o Estado tem ganhos econômicos. Porque quando você melhora a vida da grande massa da população, 90% da população que são os trabalhadores, você também tem ganhos econômicos com menos gasto em saúde pública. Então, isso tem que ser olhado de uma forma, como eu falo, é uma discussão filosófica. Não é uma discussão econômica, é uma discussão filosófica. Deveria ser, a escala é 5x2 e acabou. Né? É a mesma coisa que eu digo historicamente. Na época da escravidão, é a mesma coisa. Não, como assim? Agora os caras trabalham de graça, eu vou ter que pagar, vai quebrar a minha fazenda. Lúcido. Como é que eu vou... Tinha aqui 1.000 pessoas aqui colhendo café e agora vou ter que pagar esses 1.000? Você tá louco? Vai quebrar a minha fazenda. O problema é seu, não existe mais escravidão. Agora a gente está falando da escravidão moderna. Como assim? O cara não vai mais trabalhar 6x1, vai ter que trabalhar 5 e descansar 2? O problema é seu. O cara tem que ter vida e é assim que vai funcionar. Então, Pô, o problema é seu, é da hora. Né? O problema é seu. 5x2 agora, acabou. 4x3, acabou. Se vira. Dá seu jeito. O problema é seu. não é uma discussão econômica. Se quiser tornar uma discussão econômica, tem milhões de argumentos para dizer para vocês que existem formas de viabilizar isso. Mas o que eu falei que é raso, que se torna profunda, é muito simples. Não é uma discussão econômica, é uma discussão filosófica. As pessoas precisam viver. Simples assim. Se o seu negócio, para existir, dependa que De alguém trabalhar 6x1, tem alguma coisa errada. Eu falei isso aí várias vezes, né? trabalhe 6 dias da semana e folgue apenas um, é um negócio que nem deveria existir. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Palavras duras, hein? Palavras duras. Se o seu negócio depende de alguém trabalhar 6 dias e descansar um, o seu negócio não deveria nem existir. Bater palma, mano. Fecha essa birosca se não der conta. Concorda com isso? Quem concorda com isso, deixa aí nos comentários. Palavras duras. De hoje, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550. Pô, Cobori God, hein, mano. A moral, mano. Pô, você é top demais. Você é top demais. Na boa. Na boa, você é top demais, Cobori. Você tá de parabéns, Cobori. E o vídeo do Ian Neves falando sobre essa parada. O nego ficou bravo, né? Que eu postei lá o videozinho do Ian Neves taxando o VAT no início, né? O nego ficou revoltado, velho, nos comentários, mano. Perdi acho que 17 seguidores inscritos. Deixaram de se inscrever. O nego ficou revoltado, mano. Revoltado. Acharam injusto. José Cobori, o nome do canal. Palavras belas e palavras duras. Foda é tão claro quanto a milícia governista sufoca a inteligência progressista. Você não vê professor tendo espaço na mídia para expressar sua reflexão, que sempre é muito boa.
Mano, inclusive, eu acabei de ver aqui, ó. Tatu no Toco mandou pra mim, ó. Não, foi Tatu no Toco, não foi Tatu no Toco? Foi não. Os caras puxaram aqui a capivara. Empresas de mídia